Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós vamos iniciar hoje o nosso 25º vídeo da Agenda da Reforma Íntima. Agora no mês de maio, nós iremos iniciar o estudo e os tópicos do livro de Valdo Pereira Franco, psicografado, escrito por Joana de Ângeles, chamado Constelações Familiares. Constelação familiar. O item 1 da nossa Agenda da Reforma Íntima, sobre esse estudo, será os primeiros passos. Como de costume, a sugestão da nossa prece diária é sobre a prece ao amor ao semelhante. E a meta do nosso dia é não retardar o exercício da nossa modéstia. O foco desse mês todo será esse tema, a constelação familiar em todos os seus aspectos, que consta no trabalho de Joana e de Valdo. Eu marquei para nós hoje alguns pontos que devem ser colocados para a gente entender por que a família ela é algo tão sagrado e tão importante para o homem. A família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo, adquirindo os valiosos e indescritíveis recursos do amadurecimento psicológico e do conhecimento da experiência por uma jornada feliz aqui na Terra. Então a gente pode fugir o quando a gente quiser, ou às vezes a gente cai no percalço e não ter uma família, né? Ou de abandonar a família. Quanta tristeza para todos nós que vivenciamos uma situação dessa. O Divaldo continua narrando que nós somos um animal biopsicossocial. Isso é, o ser humano não pode prescindir da convivência familiar. Ele sempre tem um instinto gregário e ele nunca vai conseguir se afastar desse instinto. Hoje existe um cinismo fisiológico e um cinismo filosófico também. Ele aborda esses dois pontos, que está sempre se preconizando o prazer insaciável em relação ao sexo. E esse prazer imediatista faz a gente ter vários problemas na nossa vida e na nossa família. Primeiro, muitas famílias que se encontram entre nós foram formadas por esses impulsos sexuais, né? Pela libido, pelo desejo exacerbado daquela pessoa linda, bonita, que a gente escolheu como sendo a mulher ou o homem que mais nos atraía. E a partir desse desejo, dessa decisão, que não foi construído pelo namoro adequado, pelo plantio da amizade, que foi construída uma amizade sólida, uma amizade respeitosa, onde a gente consegue ver, né, perceber o defeito, as qualidades, as necessidades, as limitações do nosso futuro companheiro ou futura companheira. A gente entra. Quem de nós não entrou? Quem de nós não errou, né? Quem de nós não exagerou pelos nossos próprios impulsos? E a gente escolhe companheiros que depois de um certo tempo, e não demora muito, a gente começa a perceber que não resta nada, porque não foi construído nada a não ser a parte sexual, os impulsos. E o Divaldo aqui, ele fala que o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização de criança, jovem, adulto, aurindo experiências dos ancestrais e adquirindo os hábitos que deverão nortear a nossa caminhada existencial. Então, no lar é para existir essa afetividade, o desenvolvimento da tolerância, dos direitos alheios, o respeito, o limite entre as extravagâncias. Quantos de nós estamos suprimindo tudo isso porque não tivemos e estamos desconstruindo ainda a nosso próprio lar?
A gente tem que facultar a tolerância, o perdão, as ofensas como fundamentais para a aquisição dessa harmonia. Quantos de nós não temos paciência, tolerância? É um grande desafio. A gente, às vezes, dentro da própria família, por não ter construído aquela amizade durante o namoro, durante nossos sentimentos mais virtuosos, a gente começa a se precipitar na indisciplina moral. A gente começa a exagerar naquelas nossas imoralidades, né? Que são nossos sentimentos contrários às virtudes. Então a gente começa a prejudicar, solapar, sufocar, às vezes os filhos, as filhas, a esposa, o esposo. Então é uma provação, é uma situação muito difícil. Através dos nossos impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões sexuais às vezes são frustrantes e amargos. Damos muita importância para nossas funções genésicas e os espíritos desviam dos caminhos que a gente traçou anteriormente. Às vezes deixamos de nos unir com a pessoa que teríamos toda essa construção perfeita, no sentido pelo menos mais harmônico, e nos unimos com seres que só tínhamos impulsos. E aí vamos continuar tendo esses impulsos ao longo do casamento, que normalmente finda numa separação, porque não tem base para continuar de jeito nenhum. A gente agora, pela nossa permissividade exagerada, a gente vai transitar em agonia, buscando, mesmo sem saber o que a gente deseja. É uma situação cada vez consequência de uma consequência, né? Outro fator que nos leva à situação difícil é a liberdade moral, que hoje a atualidade coloca para todo mundo. Crianças, jovens, adolescentes, 13, 12 anos, tendo toda a liberdade sexual com seus coleguinhas, parceiros, e as mães e os pais não têm essa percepção, né? A gente não pensa nas consequências e a partir daí a adolescente engravida e vem o crime do aborto. E aí mais uma consequência psicológica, emocional para quem está envolvido nesse sistema, quem está envolto nessa questão psicológica, amorosa e criminosa. Em face de tudo isso, a nossa vivência desabrochar para com o companheiro e para com a companheira, aquela amizade saudável vai por água abaixo. O erotismo e as libidos da paixão são sempre mal direcionadas, fora esse frenesi que a sociedade sempre nos coloca, né? A constelação no namoro encontra a pedra familiar, a pedra base, angular para o futuro alicerce doméstico que deve resistir às tormentas do cotidiano, do dia a dia, né? Do tédio, o famoso tédio. E aí ele fala no final arrematando: familiares difíceis e gentis procedem, portanto, da programação anterior traçada que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. Temos quem a gente merece ter. Temos o resultado das nossas escolhas. E quando o problema se apresentar entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de bem orientar o comportamento de ambos em favor do êxito do empreendimento familiar. Meus irmãos, família é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior empreendimento nessa vida. Pois, como diz Divaldo e Joana, nós somos seres biopsicossociais, emocionalmente construtores de agregar pessoas ao nosso redor, amores, companhias, filhos, parentes. E essa necessidade do ser humano é a base da sociedade saudável. Vamos nos preocupar mais com esse ponto, vamos amar mais, vamos ser mais tolerantes e vamos pensar: aqueles solteiros, escolham melhor suas companhias. Os casados que já assumiram um compromisso, trabalhem na educação do desenvolvimento das nossas emoções, tá bom? Um grande beijo. Primeiro para mim essa mensagem, depois para nós todos.
Fiquem com Deus.